E hoje eu vou querer falar sobre processo. E para começar, eu vou querer falar o significado dessa palavra segundo o dicionário, que diz o seguinte: processo é a maneira de operar, resolver, série de fenômenos que se sucedem e são ligados por relações de causa e efeito, os diversos períodos da evolução de um fenômeno. E bom, o processo que a gente passa caminhando com Jesus é igual o significado dessa palavra. Tudo vai depender da maneira que a gente vai querer operar e resolver isso, e que vamos passar por diversos acontecimentos que no fim são para a evolução de alguma coisa. É durante todo esse processo que Deus vai querer trabalhar na nossa vida. Porque vai ser durante esse processo que a gente vai sair da nossa zona de conforto, que vai ter muitas mudanças, que muitas vezes a gente fica sem entender porque tudo isso está acontecendo. Ele pode nos dar medo, insegurança, ele pode nos deixar muito triste e fazer a gente chorar muito. Pode ser um período bem difícil da nossa vida. Mas não é por todas essas situações que Deus abandonou a gente. Não é por essas circunstâncias estarem ruins que a gente está sendo castigado por Deus. E um exemplo disso que nós temos na Bíblia é de Jó. Ele era um homem que Deus se orgulhava, ele temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. E mesmo assim, coisas horríveis aconteceram na vida dele, tudo de uma vez. Ele perdeu todos os seus filhos, todas as suas riquezas, os seus animais, e ele ainda ficou com lepra, que é uma doença horrível naquela época, principalmente. Mas isso tudo aconteceu na vida dele porque Deus queria ver onde estava o coração dele, queria trabalhar na vida dele e preparar ele para coisas muito maiores que viriam lá na frente. Mas agora, reflitam sobre uma coisa. Se Deus mostrasse pra gente tudo o que Ele quer fazer, todas as recompensas, todas as coisas boas que Ele tem pra nossa vida, mas mostrasse todo o processo, todo o sofrimento, toda a dor, toda a lágrima que fosse derramada antes daquilo, será que a gente ia aceitar isso? Será que a gente ia achar que realmente vale a pena tanto sofrimento por uma recompensa de Deus? Então é por isso que eu penso que muitas vezes Deus ele não está nos ignorando, ele só está trabalhando na nossa vida e ele nos deixa sem resposta para justamente poder fazer as coisas do jeito dele, porque se fosse do nosso, muitas vezes a gente ia perder coisas incríveis que Deus tem preparado pra gente. Então a forma que a gente lida e enfrenta esse processo é que faz toda a diferença. E primeiro que a gente tem que entender que para todas as coisas tem o seu tempo. Então a gente não deve achar que esse sofrimento vai ser para sempre. Em Eclesiastes 3, do 4 ao 7, diz o seguinte: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. E bom, só quem sabe qual que vai ser o tempo de todas essas coisas é Deus. Então a gente tem que descansar nele e confiar. E a gente deve saber que ficar triste, passar por momentos difíceis, mesmo tendo Jesus, não é nenhum motivo de se envergonhar. Aqui em Lucas 6:21 diz o seguinte: felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. E para finalizar, eu queria dizer que é normal a gente passar por todas essas coisas. A gente não tem que se desanimar, a gente não tem que achar que a gente está sozinho. Deus sempre vai estar com a gente em todos esses momentos. E Ele também nos enviou pessoas para estarem do nosso lado. A gente não tem que caminhar sozinho. Então, quando a gente tem amigos, pessoas que nos apoiam, nos ajudam, esse processo vai se tornar muito mais fácil. Então, sempre que estiverem passando por esse processo, lembre-se do que Deus disse pra gente. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Até porque quem acredita no propósito entende o processo. Seja forte.